Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Branislav Contic. Senhor Branislav, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar? O senhor prefere ficar em silêncio? Eu falo. Senhor Branislav, o senhor trabalha com o senhor Antônio Palocci há quanto tempo? Desde 2007. O senhor começou trabalhando com ele fazendo o quê? Um assessor parlamentar. O senhor trabalhava daí em Brasília, então? Sim, trabalhava em Brasília e em São Paulo também, uma vez que ele é deputado federal, ele foi deputado federal por São Paulo. O senhor permaneceu trabalhando com ele nessa função durante todo o mandato dele? Todo o mandato. E depois que encerrou o mandato parlamentar dele, o senhor continuou a trabalhar com ele? Eu trabalhei com ele por 3 meses na Casa Civil. Como assessor também? Como assessor também. Certo. E depois? Depois, alguns meses depois, eu fui contratado pela empresa dele. Que empresa era essa? A Projeto. O que era? O que essa empresa fazia? Uma empresa de consultoria financeira. Mas o senhor poderia me descrever melhor assim, o que exatamente ela fazia, que tipo de atividade? Sim, ela desenvolvia trabalhos para os clientes em geral, dependia muito do perfil do cliente. Poderiam análise de cenários políticos, por vezes, muito frequentemente, trabalhava em questões, em assessoramento de boards de empresas e também em situações de aquisição, de fusão. A sua função, o que o senhor fazia no período que o senhor era assessor parlamentar? Eu basicamente tocava as questões administrativas do gabinete e as questões de agenda dele de deputado, acompanhava as comissões em que ele fazia parte, das quais ele fazia parte, e atendia enfim, as questões normais de um mandato, né? Demandas dos apoiadores dele, principalmente na região de Ribeirão Preto e de São Paulo. E depois, quando o senhor foi trabalhar com ele na empresa, o que o senhor fazia? Na empresa, eu basicamente dava apoio a questões administrativas e também em alguns estudos que tivessem relação com o meu conhecimento, na área de sociologia, economia. Qual era a sua remuneração na empresa, aproximadamente? A minha remuneração inicial era em torno de R$ 8.000. Depois ela passou a ser uma remuneração em torno de R$ 15.000 no final. Silêncio, desculpe, essa água é para... É isso, se o senhor quiser pegar essa água, fica à vontade, tá? Certo. Tem alguns e-mails aqui nesse processo e um deles faz referência a um telefone que seria 61 9994 9814. Esse e-mail já pertenceu ao senhor? O e-mail, desculpe, esse telefone? Não sei dizer. É possível, mas não sei dizer. Tem também um e-mail aqui que chama contishbrani@yahoo.com. Sim, esse me pertence. Ou alguém mais além do senhor utilizava esse e-mail? Não. No período que o senhor trabalhou com o senhor Antônio Palocci, o senhor teve contato com executivos ou agentes do Grupo Odebrecht? Sim. Esses contatos eram frequentes? Não eram muito frequentes, mas existiam. Esses contatos se deram no período em que ele exercia o mandato parlamentar, Sim. por exemplo? Em algum período, sim. No período que ele era ministro-chefe da Casa Civil? Desconheço. E depois que ele passou a exercer essa atividade privada? Também teve alguns contatos. A empresa dele chegou a prestar algum serviço de consultoria ao Grupo Odebrecht? Não. Não existe nenhum contrato, por exemplo, entre eles? Não.
E o que era o objeto desses contatos do Grupo Odebrecht com o senhor Antônio Palocci? O senhor poderia me dar alguns exemplos? Não, porque eu não participava, em geral, das reuniões. O senhor não participava das reuniões? Não. Em geral, significa que o senhor participou de alguma? Não, não participava das reuniões. E eles não lhe adiantavam assuntos quando tentavam entrar em contato com o senhor Antônio Não, Palocci? basicamente não. Me contatavam para perguntar questões de agenda e coisas desse gênero. Por vezes mandavam notas técnicas, coisas desse tipo. Notas técnicas de algum assunto especial, o senhor se recorda Não, ou não? não me recordo. Eu não entrava em contato com os assuntos. E o senhor Antônio Palocci efetivamente encontrava com executivos do Grupo Odebrecht? Sim, teve alguns encontros. Que executivos, por exemplo, que ele se encontrou? Com o qual ele se encontrou do Grupo Odebrecht? O senhor Alexandrino e o senhor Marcelo. Mais algum em particular? Que o senhor Talvez o se senhor recorda? Emílio. E esses encontros, eles, no período, por exemplo, do mandato parlamentar, eles se davam aonde? Olha, ou no escritório em São Paulo, mas talvez raras vezes, ou na própria Câmara. O senhor Marcelo Odebrecht, por exemplo, ele foi alguma vez ao escritório do... Sim, Mais de uma vez? mais de uma vez. E o senhor não participou do que Não, foi não discutido? participei das reuniões. Eu vou lhe mostrar aqui um e-mail, está na folha 48 da denúncia. Pedi para o senhor dar uma olhadinha. Tem? Tem. Tá. É uma troca de mensagens entre outras pessoas, entre o senhor e o senhor Marcelo Baia Odebrecht, relativamente ao encontro que ele queria marcar. Não sei se o senhor vê o e-mail ali final. Ele fala: Brani, o chefe vai estar em São Paulo na sexta ou segunda. É um e-mail 16 de junho. Uhum. Sim. O senhor se recorda desse e-mail, desse encontro em particular? Não me recordo. Já são 6, 7 anos passados. Se recorda se eles efetivamente se encontraram? Não recordo. Esse e-mail, o senhor reconhece a autenticidade do senhor mesmo? Sim, o e-mail me pertence. E era comum ele ou a secretária entrarem em contato comigo por e-mail. Foram ouvidas aqui algumas pessoas, testemunhas. O senhor assistiu, o seu advogado deve ter lhe relatado que o Grupo Odebrecht negociaria contribuições financeiras com o senhor Antônio Palocci. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Não, nenhum conhecimento. O senhor já recebeu valores do Grupo Odebrecht? Não, jamais recebi. O senhor já recebeu valores para terceiros do Grupo Odebrecht? Também não recebi. O senhor já transportou dinheiro em espécie? Igualmente não. Não? Bom, no princípio são essas as indagações do juízo. Eu passo ao Ministério Público. Sem pergunta, Excelência. A CEI de acusação tem indagações? Os defensores dos demais acusados? Sem pergunta, Excelência. O defensor do próprio acusado? Tem perguntas. Senhor Brani, o senhor conhece o senhor Fernando Migliaccio? Sim, conheço. Em que circunstâncias o senhor o conheceu? Nós os conhecemos na vizinhança do bairro. É um bairro, ele mora a 2 quadras da minha casa. É um bairro em que as pessoas caminham muito a pé, frequentam uma praça e lá o conheci. O senhor pode dizer o nome da rua que ele mora, o senhor se lembra? Não saberia dizer o nome da rua, mas é uma rua bem próxima. 2 quadras. 2 quadras da minha casa, sim. O senhor tinha amizade com ele?
Tinha uma proximidade pessoal com ele. O senhor chegou a frequentar a casa dele? Sim, estive na casa dele ao menos 2 vezes. O senhor conheceu a esposa dele? Conheci. Pode descrever? É uma senhora, uma senhora da idade dele, da altura dele aproximadamente, cabelos curtos, Morena, loura? morena, provavelmente morena, com cabelo mais claro. E o que o senhor alguma vez chegou a tratar com o senhor Fernando Migliaccio a respeito de pagamento de fornecedores de campanha ou Não, jamais tratei com ele. o senhor tem conhecimento de que a Odebrecht teria remetido por ordem ou por solicitação do senhor Antônio Palocci qualquer valor a quem quer que seja? Não, desconheço por completo. Estou satisfeito, excelência. Antes só de me ocorrer mais uma ou duas perguntas, o senhor chegou a conhecer o senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, da Odebrecht? Sim, eu estive com ele 2 vezes. Na verdade, o conheci por intermédio de Fernando Migliaccio. E o senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Ele entrou na sala uma vez, Desculpe, qual sala que nós estamos falando? a sala em que trabalhava o Fernando Migliaccio. Entrou uma vez e lembro que ele descreveu a situação de saúde dele longamente, tinha passado por uma cirurgia. E uma segunda vez que entrou e ficou falando de futebol. Ah, certo. Chegou a tratar assuntos financeiros com ele? Não? O senhor chegou a conhecer, o senhor conhece a Mônica Regina Moura e o senhor João Cerqueira de Santana? Sim, conheço. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Conheci quando trabalhei com o Palocci durante o mandato parlamentar. Eram pessoas que o consultavam por vezes, discutiam com ele, mas eu não participava das reuniões, mas não era um contato frequente também. Eles trataram de assuntos financeiros com o senhor? Não, jamais. O senhor tem conhecimento se trataram de assuntos financeiros com o senhor Antônio Palocci? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor gostaria de dar alguma declaração ainda ao final? Excelência, Apresentar algo? me permite. Excelência, escapou-me aqui perguntar sobre o assunto Sérvia que foi mencionado. Que você me permitiria? Pode perguntar, doutor. Obrigado, excelência. Agradeço, excelência. O senhor tratou com o senhor Fernando Migliaccio a respeito de algum assunto de exportação de serviços ou bens para a Sérvia? Tratei. Pode esclarecer? Sim, na verdade foi a questão que fundamentalmente me aproximou dele, porque nós conversamos. Ele me disse então que tinha relações com a área internacional da empresa, e que a empresa era uma empresa que tinha interesse em internacionalizar os seus negócios para outras áreas, e eu comentei a minha possibilidade, em função de contatos pessoais, familiares e do domínio da língua, e em função de ser um país com problemas sérios de infraestrutura, em função de uma guerra, que eu poderia tentar algum trabalho nessa área. Ele foi prestativo, durante algum tempo falamos a respeito, ele chegou a consultar pessoas, até que no final ele me retornou dizendo que era uma região do mundo, a Europa do Leste, em que eles não tinham interesse naquele momento. E só para terminar, este projeto, este anteprojeto foi levado a outra empresa? Sim, foi levado a Andrade Gutierrez, com quem, inclusive com alguns executivos dela, eu cheguei a viajar à Sérvia duas vezes. Então, terminando, o seu assunto com o senhor Fernando Migliaccio, entre outras amenidades, tinha esta questão da Sim. Sérvia. Tá bem. Obrigado, excelência. Agradeço a oportunidade. Com excelência. Certo. Bem, doutor, eu tenho uma última indagação minha, então, aqui. O senhor começou a trabalhar quando com o senhor Palocci na Casa Civil? Aproximadamente. Eu trabalhei, eu fui nomeado 1º de março e saí com ele no começo de junho. O senhor se recorda de alguma reunião que ele teria tido em conjunto com a presidente da República, a ex-presidente da República, e com o senhor Marcelo Baio Odebrecht naquele período? Não recordo. Aliás, eu não acompanhava a agenda dele naquele momento. O senhor não acompanhava a agenda? Não. O que o senhor fazia lá? Eu era chefe de assessoria especial.
Tem alguma coisa que eu gostaria de dizer ainda ao final do seu depoimento? Não. Certo, então pode interromper.